Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, o nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Hoje nós vamos ler 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14. 1 Pedro capítulo 2, de 13 a 14. Espero de alguma maneira abençoar a sua vida e o seu coração. O apóstolo Pedro nos diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Então o que a Bíblia está ensinando aqui, querido? Que toda e qualquer autoridade, seja política, seja autoridade em qualquer esfera, de ambiente de trabalho, ambiente familiar, as autoridades foram colocadas por Deus para que haja a organização da sociedade, para que haja o bem-estar de todas as pessoas. É claro que quando se fala de autoridade, infelizmente muitas delas acabam se corrompendo, se desviando do seu propósito, mas a autoridade foi colocada por Deus, na sua essência, para a preservação da sociedade, das pessoas. E por isso, nós que temos um dever civil, temos alguns deveres diante da sociedade, precisamos nos sujeitar a elas, como uma ordenação humana, como diz assim, por amor ao Senhor. Porque se formos pessoas honestas, pessoas sinceras, bons cidadãos, bons cristãos, nós não temos por que temer, porque a autoridade foi colocada por Deus ali, às vezes, é claro, foi fruto de escolhas humanas, situações erradas, usaram de situações erradas, tudo, mas se você está fazendo bem, se você está nos caminhos do Senhor, se você está fazendo tudo aquilo que é legal, aquilo que é honesto, aquilo que é correto, não tem do que se preocupar, para o louvor dos que fazem o bem, como diz no final do 14, E eles são enviados para quê? Para castigo dos malfeitores, para justamente, ser um representante do povo, um executor da vontade do povo, da vontade geral, como dizia Rousseau. É interessante isso, a autoridade foi colocada para isso. Por isso é tão importante nós escolhermos bem quem são os nossos governantes, quem são aqueles que vão se colocar sobre nós. E debaixo deles existe uma cadeia de pessoas que também exercem determinado nível de governo e autoridade. Por exemplo, os juízes, os magistrados, os policiais, todo o Ministério Público, todos aqueles órgãos que prezam para a manutenção e o zelo da sociedade. Então você que é cristão, você que serve ao Senhor, você tem que se submeter a isso. As leis instituídas pelos homens, claro, toda lei que não for contrária à palavra de Deus, aquilo que é contrário à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, eu posso me levantar contra, Eu posso dizer não àquela lei que promove o mal, mas toda lei, que não vai em contra da palavra de Deus, eu preciso me sujeitar a toda ordenação humana por amor ao Senhor. É questão de espiritualidade, é questão de ser um bom ser humano, é questão de ser um bom cidadão, de cumprir o seu papel dentro da sociedade. Será que você tem feito isso? Será que você tem sido uma pessoa honesta? Será que você tem realmente cumprido o seu dever cívico, tem votado com consciência, não tem vendido o seu voto? Nós vemos muitas pessoas hoje que vendem o seu voto, são ludibriados pelos políticos. Sabemos que muitos políticos, infelizmente, chegaram lá nas suas posições através de falcatruas, de corrupção. A gente nunca pode generalizar, mas a gente sabe que muitos deles estão ali realmente só pensando no seu umbigo, estão ali realmente só pensando em si, enriquecimento ilícito, uma série de coisas. Mas nós precisamos entender de uma maneira geral que toda e qualquer organização que não tenha um executor de autoridade ali, uma pessoa que realmente vá exercer e executar a vontade geral, a vontade de todas as pessoas em prol da sociedade, ela desanda, ela cai no caos. Então, qualquer exército que não tiver um comandante, um líder ali, ele fica louco e é derrotado. Da mesma maneira, a sociedade ela precisa de líderes, de representantes do povo, de democracia, precisa de tudo isso para que ela seja mantida. E as leis precisam ser guardadas, as leis precisam ser observadas,
por todo e qualquer cidadão, principalmente você que é cristão. Tem que andar na linha, tem que fazer o que é correto, tem que pagar os seus impostos corretamente, não tem que ficar sonegando, enganando o governo, ludibriando as pessoas, né? Tem muito empresário que faz isso, pega, cobra o imposto do cliente, mas sonega para o Estado o imposto, sonegando para o Estado e cobrando do cliente. Isso é uma coisa injusta, é uma coisa errada. Você, como cristão, jamais pode fazer esse tipo de coisa. Você tem que se sujeitar a toda ordenação humana, como fala Pedro, por amor ao Senhor. Você ama o Senhor, você precisa se submeter àquele rei, àquele superior, àquele governador que foi enviado por Deus para castigo dos malfeitores, né? E para louvor daqueles que fazem o bem. Tomara que você seja daqueles que fazem o bem, daqueles que realmente sejam bons representantes de Deus na terra. Um bom cristão é um cara trabalhador, honesto, íntegro, correto em todas as suas escolhas, em todos os seus movimentos, né? Em todas as situações. É alguém que anda na justiça do Senhor, na honestidade do reino de Deus, na integridade que todo cristão deve vivenciar. Isso é questão de espiritualidade, isso é questão de pecar ou não pecar, de agradar a Deus ou agradar o seu ego, agradar o seu ventre, agradar a sua carne, a sua natureza corrompida. E você está diante desse dilema. Espero que você seja louvado como aqueles que fazem o bem. Você seja um excelente cidadão, uma pessoa abençoada, um ser humano cada dia melhor. Tudo isso fruto da graça e da unção do Espírito Santo que está agindo dentro de você, abençoando a tua vida, abençoando o teu coração. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar, né? Nós estamos tumultuados a nível político, temos visto essa corrupção toda, tanta sujeira saindo debaixo do tapete, né? Indo para a superfície, essa podridão toda, essa roubalheira toda, independente de partido, independente de ideologia. Nós temos que orar pela nossa nação, nós temos que clamar a Deus para que haja realmente uma limpeza completa, de baixo para cima, de cima para baixo, em todo e qualquer escalão, independente de partido, oposição, política, independente de tudo isso, que os corruptos paguem, que eles percam as suas posições, que eles sejam presos, que realmente sejam banidos da sociedade e que cada dia mais Deus levante homens íntegros, mulheres corretas, pessoas de Deus, pessoas segundo o coração de Deus. É o que nós oramos pela nossa nação. Espero de alguma maneira ter abençoado você. Compartilhe o nosso vídeo, sabe? Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Continue acompanhando esse nosso projeto. Nós já temos mais de 135 vídeos. Esse é o vídeo de número 136, um vídeo devocional para abençoar a tua vida e o teu coração. Que Deus abençoe vocês. Valeu, gente. Um abraço. Meditando em Deus, né? facebook.com/meditando em Deus, nosso projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Deus abençoe.